Olá, moçada bonita do 7º ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima PET, né? Aula semana 2, volume 2 do PET de Artes. E conforme combinado, para os que não puderam assistir a aula da tia semana passada, estou passando para vocês aqui a explicação das atividades, tá bom? Vamos lá? Bom, nós estamos trabalhando, né, dando continuidade, porque a semana 1 nós falamos sobre algumas obras arquitetônicas de Oscar Niemeyer, lembra? Continuando aqui sobre a arte e a cidade, nós vamos ver falar um pouquinho sobre a vida do Oscar Niemeyer. Na verdade, o nome dele é um nome bem grande, né? Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho. Tá? É um arquiteto que tem uma história muito bonita, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Ele também é um arquiteto reconhecido mundialmente, né? Internacionalmente falando, na verdade. E o principal trabalho dele, né, foi a criação, né, de Brasília. Brasília foi um plano piloto que começou num lugar que na verdade não tinha nada de cidade, né? Então eles escolheram o local, a região. Vocês sabem que Brasília nunca foi a capital do Brasil, né? Que depois que foi construído Brasília, que mudou-se para lá, né, nossa capital. Mas antes, ela foi no Rio, foi também, se eu não me engano, em Salvador, né? Mas isso muitos anos atrás. Ela foi migrando para o interior, como foi para Brasília, né? E em Brasília existem muitas obras do Oscar Niemeyer. Mas também tem em São Paulo, também tem, né, em Belo Horizonte, como nós vimos na PET. E o trabalho dele foi um trabalho muito bonito. Ele sempre foi muito, acho que muito além da época dele, né? Você viu que ele nasceu em 1907, morreu em 2012. E muitas das obras dele é da década de 50, né? E pela época, a construção que foi feita das obras dele, comparado com o que é hoje, está mais que na atualidade, né? Ele nunca gostou muito de coisas muito, vamos dizer assim, quadradinhas, né? Ele gostava muito de linhas curvas, né? Não linhas retas. Então ele gostava muito das curvas, das situações, assim. Ele sempre estudava muito o local para poder criar as suas obras, né? Um exemplo desse foi até em Belo Horizonte, que a Igreja da Pampulha foi criada, né, espelhada nas ondas, né, nas montanhas mineiras. Bom, eu trouxe aqui um videozinho para vocês, falando um pouquinho sobre Oscar Niemeyer, né? Vamos lá? Se eu consigo colocar para vocês. O arquiteto Oscar Niemeyer foi um dos responsáveis por fazer de Brasília uma das capitais mais modernas do mundo. Nasceu em 15 de dezembro de 1907, no Rio de Janeiro. Começou a pensar nos projetos para o Distrito Federal em setembro de 1956, quando o amigo e presidente da República, Juscelino Kubitschek, o convidou para acompanhá-lo à cidade. Niemeyer já era famoso internacionalmente por outros projetos. Ao lado do urbanista Lúcio Costa, ganhador do projeto para o plano piloto de Brasília, Niemeyer foi o grande escultor dos espaços e projetou os principais edifícios da nova capital. Brasília foi feita em 3 anos, justamente no tempo que se faz um edifício. Então todos os edifícios de Brasília foram feitos nesse período. Eu acho que Brasília funciona bem, o plano do Lúcio Costa é um plano correto, e eu, com a minha arquitetura, procurei completá-lo no que me foi possível, né? A construção do Congresso Nacional e dos palácios do Itamaraty e do Planalto rendeu elogios até da crítica internacional. Bom, como vocês viram aí, é muito interessante, né? O que é a arquitetura, né? E a importância dela na arte.
Então, vocês vão ter agora duas questões dessa semana 2 da PET de Artes, falando um pouquinho sobre essa parte desse lado da arte que é a arquitetura. Então, vocês vão olhar aqui em Uberaba, algum lugar que pode ser considerado uma obra arquitetônica? Qual é o nome? Onde está localizado? Qual é a importância dela para a cidade? Aqui trouxe alguns exemplos, né? Igrejas, praças, casas de pessoas importantes, casarões, fazendas, né? Então, aqui em Uberaba nós temos muitas arquiteturas, né? Se for olhar bem. Temos a Igreja da Abadia, temos a Igreja de Santa Rita, né? Que, como eu já falei, acho que eu já falei com vocês, né? Ela remonta o período barroco. Temos a nossa catedral. Então, falando de igrejas, nós temos um monte de igrejas. Igreja São Domingos, a igreja da Capela, né, Nossa Senhora das Dores. São todas igrejas antigas e que remontam uma história na cidade. Se nós formos falar um pouco sobre praças, eu acho que a Praça Rui Barbosa, ela tem uma história para contar. O Coreto, lógico que aconteceram várias modificações na arquitetura da praça, né? Mas o centro ali tem muitos casarões antigos que permanecem porque viraram patrimônio, né? Então, quando tem o tombamento, que a gente fala, e ele vira um patrimônio público, não pode ser destruído, não pode ser demolido, tem que se manter, pelo menos a fachada. Se eu não me engano, tem uma lei que protege isso. Então, a pessoa tem a propriedade, ela pode usufruir do bem, mas ela não pode mais vendê-lo, destruí-lo, né, demolir, porque virou patrimônio. E vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, né, o Hospital São José, que infelizmente fechou, né, que é uma coisa muito triste, mas o hospital ou Casa de Saúde São José foi um dos hospitais mais antigos de Uberaba, né, um dos, né, e hoje está fechado, mas a fachada todinha do Hospital São José, que é uma fachada também bem antiga, ela tem que ser mantida, né. Tanto que tem uma casa do lado que eles demoliram para poder fazer um estacionamento, mas a fachada teve que ser mantida. Então, vocês vão ver que a frente do que era a casa, ela se mantém, né? Então, tudo tem uma história. Se vocês for fazer uma história, por exemplo, sobre a Casa de Saúde São José, né? Até chegar no ponto de ela ter, né, fechado, vocês podem fazer. Então, casarões tem muitos. A estação ferroviária, aqui também em Uberaba, ela também tem uma história, tá? Vocês podem ver. Não vamos muito longe, Perópolis, né? Perópolis é uma cidade, um bairro histórico, né? Eu falo cidade porque está um pouco afastado, mas na verdade é um bairro de Uberaba. Então, Perópolis é um bairro de Uberaba que tem toda uma história também, né? Desde da descoberta dos fósseis lá, né? Acho que vale muito a pena vocês pensarem um pouquinho aí. Fazendas, nós temos algumas próximas aqui, mas já é uma coisa um pouco mais distante da nossa realidade, né? Conseguir. Mas se vocês tiverem algum parente que tenha uma fazenda muito antiga, com uma história e tal, vocês podem também estar colocando aqui, tá? Então, vocês vão colocar esse lugar para mim, falar sobre ele, qual é o nome, onde está localizado. Então, por exemplo, Casa de Saúde São José, que fica localizado na cidade de Uberaba, no centro, na rua São Sebastião, número tal, não lembro o número lá, né, tem toda uma história na cidade. Vocês vão falar um pouquinho sobre isso daí, tá? A questão 2, se em sua cidade houver alguma obra arquitetônica, vai descrevê-la. Então, se você quiser descrever, por exemplo, igual eu dei o exemplo da Casa de Saúde São José, eu vou dar descrevendo ela aqui, que é um local que virou um hospital, né? E ele mantém a sua estrutura arquitetônica datada de um ano tal. Eu não me lembro bem o ano, mas se eu não me engano, na fachada do hospital, na própria arquitetura em cima tem o ano. Que o povo antigo tinha muito disso aqui em Uberaba, as casas antigas, o ano que foi construído, colocar em cima. Um exemplo muito básico disso
é ali no centro, né, Praça Rui Barbosa, na esquina ali de baixo, da Coronel Manuel Borges, né, com a Praça Rui Barbosa, ali onde é a Câmara dos Vereadores. Ali também é um patrimônio histórico, uma fachada arquitetônica maravilhosa, que foi até reformada, né, tá precisando de novo de outra reforma. Também vem o ano lá em cima escrito, tá? Então vocês vão ter uma noção boa disso daí. Então vocês vão colocar pra mim aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Um beijão no coração